Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem tá de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá mais uma vez, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga telenauta, internauta conectada em mais um podcast Comenta na Voz. Você tá achando o som diferente do passado? Claro, eu estou testando hoje outro equipamento para a gente ver e decidir aqui, junto com você, claro, meu amigo, junto com você, minha amiga, qual o melhor equipamento para a gente continuar gravando aqui os podcasts, tanto Comenta na Voz como o Tech Giro, como também participar, né, tá sempre participando da programação, de outros eventos aí da voz do repórter. Então, semana passada a gente gravou com um tipo de microfone, vou dizer para vocês, um microfone condensador, né? E hoje eu estou gravando aqui com o handset, que é aquele microfone com o fone de ouvido já tudo juntinho, tá? Então a gente depois vai analisar junto com a equipe técnica aqui da Voz do Repórter, junto com você, meu amigo, e você, minha amiga, telenauta, internauta conectado, para a gente decidir qual é o melhor para a gravação tanto dos podcasts como também das nossas participações pela Voz do Repórter. Bom, e no podcast de hoje, no Comenta na Voz de hoje, eu queria trazer o assunto mais uma vez, Série D do Campeonato Brasileiro. Por que, Leandro, Série D? Porque no momento que este episódio estiver sendo lançado, prestem atenção, você meu amigo, você minha amiga, preste atenção. No momento que esse episódio for lançado, eu não sei quando você vai ouvir, mas na semana que esse podcast foi lançado, nós temos já a definição dos 4 times que se classificaram para a Série C do Campeonato Brasileiro 2022. Isso mesmo, nós já temos os 4 que vão fazer parte da Série C 2022. Só lembrando, vocês lembram quem ou quais os times que caíram da C para a Série D? Eu vou lembrar para vocês, nós tivemos a Jacuipense da Bahia e o Santa Cruz de Pernambuco, esses caíram. E nós temos também o Paraná e o Oeste. Então esses foram os times que caíram para a Série D. Mas esses 4 aí, nós já temos os 4 que vão, vamos dizer assim, ocupar o lugar desses na Série C. Como no grupo A caíram 2 nordestinos, né? Então a gente teria aí um déficit de 2 nordestinos. Mas não, ledo engano, porque os 4 que ascenderam, nós temos 3 cearenses. Então nós já estamos aí com um superávit, vou chamar assim, usando aí os termos de economia, para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Então nós temos classificados para a Série C 2022. Campinense da Paraíba, parabéns aos torcedores do Campinense da Paraíba. ABC de Natal, parabéns aos torcedores do ABC de Natal. Aparecidense de Goiás, parabéns aos torcedores do Aparecidense de Goiás. E claro, o nosso Atlético Cearense, parabéns aos torcedores, parabéns à comissão técnica, parabéns à diretoria, parabéns aos torcedores do Atlético Cearense que conseguiram aí essa classificação para a Série C. O Atlético Cearense, lembrando que não era favorito, tá? Nem para passar da primeira fase, e conseguiu aí a sua classificação. Guarani de Sobral, aqui também do Ceará, tinha mais chances e fez uma primeira fase excelente, e a gente
já colocava aí o Guarani como um dos favoritíssimos aí para conseguir uma vaga e não conseguiu. Mas o Atlético Cearense, correndo por fora, se remontou depois do Campeonato Cearense, né? Perdeu alguns jogadores para o Fortaleza, para o Ferroviário. Mas o Atlético Cearense fez aí uma excelente campanha e está classificado para a Série C 2022. Bom, agora um dado interessantíssimo é que na primeira fase, tá? Deixa eu só pegar aqui para todo mundo aqui. Na primeira fase, o Aparecidense ficou em primeiro lugar do grupo A5, tá? O Aparecidense ficou em primeiro lugar do grupo A5, que tinha quem? Aparecidense, que foi o primeiro lugar, Nova Mutum ficou em segundo, União do Mato Grosso, Nova Mutum do Mato Grosso, União também do Mato Grosso, Brasiliense do Distrito Federal, Goianésia de Goiânia, Gama do Distrito Federal, Porto Velho de Roraima e Jaraguá de Goiás. Então esses eram os times que estavam compondo, né, o grupo A5, e o Aparecidense foi o primeiro colocado nesse grupo e conseguiu aí hoje estar na Série C 2022. Agora, ABC, Campinense e Atlético Cearense, ou seja, os outros três classificados, Campinense, Atlético Cearense e ABC, olha aí, eles estavam compondo na primeira fase o mesmo grupo. Exatamente, você não lembra? Era o grupo A3. Então, esse grupo A3 se mostrou o grupo mais disputado, se tornou o grupo mais forte e colocou dos 8 primeiros, dos 8 times que estavam compondo esse grupo A3, 3 passaram para a Série C. Veja só, né? Quem diria que num grupo apenas estaríamos aí, vamos botar mais de vamos botar 75%, né? Vamos botar assim, 75% dos classificados estariam compondo apenas um grupo, o grupo A3. Lembrando que na primeira fase, se você lembra bem, nós tínhamos 8 grupos. Tá? Então, um grupo apenas levou 73% das vagas. E qual era esse grupo, Leandro? Vou dizer para você se você não lembra. O ABC de Natal ficou em primeiro, com 28 pontos. O Campinense ficou em segundo, com 25. Ah, Leandro, já sei, o Atlético ficou em terceiro. Não, o América de Natal ficou em terceiro, com 22 pontos. Aí sim, o Atlético Cearense classificou em quarto, na última vaga, com 21 pontos. Então, apenas o América de Natal não conseguiu a sua vaga aí para a Série D. E lá na frente eu vou dizer porque também se enfrentaram aí durante na jornada até chegar o último mata-mata que decidiu os 4 que chegam na semifinal, né? Ainda faziam parte do grupo Souza da Paraíba, Central de Pernambuco, 13 também da Paraíba e Caucaia aqui do Ceará. Bom, aí na terceira fase, né? Aliás, essa foi a primeira fase, né? Fase de grupos que os times 75% do grupo A3. Na segunda fase, a gente teve os seguintes confrontos, tá? Então, só que o ABC enfrentou o Retrô e ganhou a primeira, empatou a segunda. Então ABC e Retrô foi na próxima fase. O Atlético Cearense passou pela Juazeirense nos pênaltis, né? E o Campinense também nos pênaltis passou pelo Sergipe, e a Aparecidense passou pela Caldense também nos pênaltis, né? Então essa foi a primeira fase mata-mata, né? Ou a segunda fase. Na terceira fase, o ABC passou pelo 4 de julho de Piripiri,
o Campinense passou pelo nosso Guarani de Sobral, né? E o Atlético Cearense passou pelo Paragominas nos pênaltis, né? E a Aparecidense passou pelo Cianorte, tá? Então essa aí foi a terceira fase. Aí nas quartas de final, tá? Onde decidiram os 4 clubes, né? Atlético Cearense passou nos pênaltis pela Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária que estava fazendo também uma grande campanha, mas o Atlético Cearense foi lá nos pênaltis, conseguiu passar pela Ferroviária. Aí sim, como eu disse lá na frente, né, o América de Natal, que era o outro clube dos 4 do grupo A3, que ainda todos os 4 estavam vivos na competição, mas infelizmente pelo cruzamento o América de Natal pegou o Campinense, tá? E nos pênaltis o Campinense passou pelo América de Natal. Ou seja, se esse cruzamento não tivesse acontecido, talvez não tinha nem condições, né? Mas possivelmente poderiam ser os 4 times do mesmo grupo classificado. Para você ver aí que o outro representante daquele grupo A3, o América de Natal, que foi o terceiro colocado, chegou até o último mata-mata que iam decidir os 4 e ficou no meio do caminho, ou não foi no meio do caminho, ficou quase no final do caminho, ficou para o Campinense, perdeu a vaga nos pênaltis para o Campinense, também fazia parte do grupo A3. E no outro resultado o ABC passou pelo Caxias e o Aparecidense passou pela Uberlândia de Minas Gerais. Então o que eu quero dizer com isso? Lá na primeira fase, pessoal, lá naquela primeira fase, naqueles grupos, o grupo A3, a gente não esperava que fosse daquele jeito. Ou a gente não tinha dimensão do que aquele grupo seria capaz. O que aquele grupo poderia fazer. E fez muito bonito. Os 4 classificados conseguiram chegar até as quartas de final. 3 na semifinal. Então esse grupo A3 que eu vou repetir aqui para vocês, saber quem é: ABC de Natal, Campinense da Paraíba, América de Natal, Atlético Cearense, Souza, Central, 13 e o Caucaia, tá? Então esses times aí formaram o grupo, eu não vou chamar grupo da morte, vou dizer grupo da vida, porque 3 estão na Série C de 2022. Então foi um grupo que a gente no início vi, claro, do Nordeste, todos os times do Nordeste, mas a gente não tinha a dimensão, nós analistas, cronistas esportivos, nós não tínhamos a dimensão de onde esses 4 que passaram iriam chegar, né? No caso, os 3 que conseguiram acesso à Série C vieram desse grupo A3. Só o América de Natal que perdeu a vaga porque disputou contra o Campinense, que também fazia parte do grupo, tá? Então um grupo fortíssimo, um grupo que mostra aí como o Nordeste vem se fortalecendo e como o futebol nordestino está aí de cima, como a gente gosta de falar, no Campeonato Brasileiro, na sua Série D, tá? Então agora a fase semifinal, tá? Que claro, é muito importante porque vai levar 2 times para fazer a grande final do Campeonato Brasileiro da Série D. Ou seja, teremos um campeão da Série D. Então isso é muito bom para um clube ter no seu histórico ser campeão de uma série do futebol brasileiro. Como nós já temos o Guarani de Sobral aqui no Ceará e o Ferroviário, que já foram campeões da Série D. Então podemos ter um novo campeão da Série D cearense. E eu não vou ficar em cima do muro, torço para isso. Torço para que o Atlético Cearense seja campeão brasileiro da Série D. Vai ser fácil? Não. O dever já foi cumprido? Já, porque o Atlético conseguiu aí vaga para a Série C em 2022. Então tá mais do que de parabéns. O dever tá mais do que cumprido. Mas claro, não custa nada chegarmos agora e brigar pelo título. Tá? Não vou falar das primeiras partidas, porque quando esse episódio for ao ar, já teremos a primeira partida da fase de semifinal já concluída. Não vou falar, vocês sabem que eu não gosto de falar resultados, porque muda muito, classificação eu não falo, porque
esse é um podcast, então você pode ouvir na semana, no dia que foi lançado, como você pode ouvir uma semana depois, como você pode ouvir meses depois. Então muda muito essa questão de classificação, tá? Então não falo. Mas os 4 times que estão na semifinal, que conseguiram acesso à Série C e que hoje, no lançamento do podcast, ainda brigam pelo título: Campinense, Atlético Cearense, ABC e Aparecidense. Lembrando que uma semifinal é composta por Campinense e Atlético Cearense. Então, um dos dois vai garantir vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série D. Ou o Campinense da Paraíba, ou o Atlético Cearense, como o nome já diz, aqui do Ceará. Do outro lado da chave, os outros 2 times que brigam por uma vaga para a final do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, ABC de Natal e Aparecidense de Goiás. Tá? Então, ou ABC ou Aparecidense vão enfrentar ou Campinense, ou Atlético Cearense na grande final do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. Mas os 4, isso aqui vale ressaltar, os 4 já estão classificados para a Série C 2022. Então, parabéns aos 4, parabéns à torcida dos 4 clubes, parabéns a todos que participaram, contribuíram e conseguiram lograr êxito em conseguir essa classificação. E lembrando, dos 4 clubes, 3 nordestinos e 3 que vieram do mesmo grupo, tá? Então, parabéns, a gente fica muito feliz com esse crescimento do futebol do Nordeste, claro, por termos também um representante cearense aí, né, que ascendeu a Série C 2022, que teremos 3 representantes na C, hein? Ferroviário, o Floresta e o Atlético Cearense também na Série C 2022. Beleza? Show de bola, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Esse foi o podcast Comenta na Voz dessa semana. Lembrando, se você está pelo canal do YouTube, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixar cards aqui em cima durante todo o episódio de episódios passados, também do Tech Giro, que é um outro podcast que nós temos que fala sobre tecnologia. Vá lá também no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Também temos o podcast lá, você pode ouvir direto na página principal do site. Veja também aí as outras seções do site, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, deixe sua crítica, deixe a sua sugestão. Faça conosco não só o podcast Comenta na Voz, mas também o podcast Tech Giro, os podcasts do Ronald Pinheiro e também toda a programação, toda a pauta da Voz do Repórter. Vai lá na programação e veja lá os programas, alguns ao vivo, outros são reprisados, e você pode ficar por dentro e acompanhando tudo da Voz do Repórter. Tá ok? Então vou ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, sua paciência. Deixe seu like, compartilhe nas suas mídias, nas suas redes sociais, e se Deus quiser, na próxima semana estaremos com mais um episódio do Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Obrigado, fique com Deus, até a próxima. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.